Sejam bem-vindos ao canal Wicca Triluna. Eu sou a Liran Creuri e hoje a gente vai falar do capítulo 5 do livro Wicca para Iniciantes, da Thea Sabin, no nosso clube do livro do Wicca Triluna. Hoje eu estou com a Seren. Olá, pessoal. Com a Gwen. Olá. E com a Aléria. E aí, chuchus? Bom, vamos lá. Então, o que é um círculo mágico, né? Como que vocês definiriam o que é um círculo mágico? É um lugar, é um espaço que você torna sagrado para fazer os seus rituais, as suas magias, e ele serve para te proteger e também para concentrar o poder ali dentro. Eu acho que eu acrescentaria também que é uma área que você consegue vibrar de uma maneira que você não está nesse mundo somente. Eu acho que é uma área que fica entre os mundos. Era isso que eu ia acrescentar também. Acho que a Seren explicou bem, mas é isso. Ele serve para te proteger, ele serve para conter a energia que você vai criar ali e também para te transportar para o entre mundos. E aí, o que é esse entre mundos, né? Então, quando a gente está dentro do círculo mágico, a gente está vibrando numa vibração que não é totalmente física, não é totalmente Midgard, que é, assim, o plano físico, onde tem os encarnados, mas também não é 100% plano astral, plano etéreo, que seria o que a gente acredita que é a vibração do País das Fadas, ou qualquer outra vibração etérea. Então, a gente está no limiar ali, a gente está entre um e entre outro, porque é nesse limiar onde a magia acontece, né? A magia, ela não acontece no plano físico, ela acontece no plano etéreo. E aí, por isso que é tão importante a gente acessar nosso subconsciente dentro do círculo mágico. E é por isso que, se você não viu os vídeos anteriores, vale a pena também ver, porque a gente fala sobre meditação, visualização. E aí, nesse capítulo 4, a gente explica como acessar o subconsciente. E é por isso que esse livro tem uma ordem lógica, né? Por isso que agora a gente está falando de círculo mágico. Porque se você não conseguir fazer uma visualização, você não vai conseguir visualizar a criação do próprio círculo mágico, né? Então, acho que é isso. É um lugar para estar entre mundos, para te proteger e para conter a energia que você vai criar ali, né? E aí ela explica no livro por que a gente precisa de um círculo mágico e tal. E aí tem muito essa questão de, mas eu preciso me proteger do quê, né? Então quer dizer que se eu fizer magia, eu vou estar chamando o capiroto pra minha casa? É isso? Não. Do né? bicho papão. Eu achei essa parte do livro muito legal. E eu até grifei uma frase desse item aí que você tá falando. Diga. Porque ela fala sobre tipo, magos cerimoniais, que às vezes até fazem um círculo e ficam do lado de fora para colocar um espírito, deixar um espírito lá dentro do círculo. Eu não sei direito como isso funciona, porque eu nunca fiz, também nunca estudei sobre isso. Mas, assim, ela coloca bem rapidamente sobre isso, e ela fala que os wiccanos, muitos wiccanos, porque ela nunca, pelo que eu percebi, tipo, ela nunca coloca, assim, todos os wiccanos, né? Ela sempre coloca... Muitos wiccanos fazem assim, porque pode chegar alguém que vai falar assim, só wicano e faço desse jeito. Enfim, aí ela coloca que muitos wiccanos não trabalham com esse tipo de espírito que esses círculos podem conter, e que a maioria dos wiccanos, inclusive, acharia que isso é rude, né? E que essa aplicação de prender o espírito dentro do círculo, não sei o que, não se aplica à Wicca, mas que é bom a gente saber sobre isso. Aí eu achei um chuchu. Sim, realmente. O que ela tá falando são os alquimistas, os magistas, magia do caos, Goetia, que eles sempre traçam 2 círculos. E aí, no primeiro círculo, eles vão chamar as energias que vão ajudar eles naquele ritual. E aí, eles traçam um segundo círculo que ele pega uma parte do primeiro. Então, ele fica ali pegando a bordinha do primeiro e traça para que os dois intersecção. Isso. Para que os outros estejam conectados, e aí ele traça um segundo círculo para invocar algum daimon, alguma coisa que ele queira pedir, um favor, um contrato, alguma coisa assim. Mas isso não é Wicca, tá? A gente não lida com servidores, nem nada disso. Até a gente pode até lidar com servidores, mas
não do ponto de vista da goetia, da alquimia, da magia cerimonial, da alta magia, não, é outro tipo de servidor. E normalmente, se você for até ir no fundo da questão, até o seu escudo mágico pode ser um servidor, dependendo do que você for entender como servidor, sabe? Se todo servidor for uma forma de pensamento programada, então o seu escudo mágico é um servidor, sabe? Mas tipo isso aquela ideia que eu tive, né, Aira? Isso. Agora explica, né? Então, no último vídeo a gente estava falando sobre o escudo mágico e depois eu fiquei pensando, né, sobre como eu deveria criar o meu, e aí eu tive uma ideia que no momento eu não vou aplicar porque eu acho que eu não estou pronta para isso, mas eu pensei em criar um escudo mágico vivo, né, em vez de criar um escudo mágico como a Aideran deu o exemplo, que seria mais uma cúpula, né? Um escudo mesmo, físico. Mas eu tive a ideia de fazer um escudo mágico vivo e a gente discutiu um pouco, conversou mais sobre isso e eu percebi que tipo, não estava pronta para lidar com as necessidades que eu teria para poder manter esse escudo. Bom, mas isso daí também é tema para um assunto mais complexo, né? Então, ela explica realmente por que você precisa de um círculo e as preparações físicas e astrais que você precisa ter, né? Então, primeiro, você precisa limpar o seu local físico, né? E aí, eu não me lembro se ela coloca isso aqui, eu acho que ela coloca, mas eu não lembro. A questão da vassoura. Coloca, né? Coloca. A vassoura é uma vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa ela é diferente da vassoura normal, gente. Então, primeiro você limpa o seu ambiente fisicamente, né? Passa aspirador, sei lá, passa pano, limpa o seu ambiente físico, se você estiver na sua casa. Se você estiver na floresta, obviamente você não precisa limpar. Mas se tiver num parque, às vezes você até precisa, né? Na praia também, então depende. Mas, ela fala pra você limpar fisicamente, tipo, tirando alguma coisa que você possa pisar e espetar seu pé se você estiver descalço, esse tipo de coisa. Sim. E aí tem a vantagem dos lugares físicos de celebração, né? Os lugares que são próprios para isso, porque normalmente as pessoas podem pisar no chão e tá tudo bem, né? Não é um chão que vai ter formiga ou algum bicho, né? Quando é algum lugar já próprio para celebração, normalmente todo mundo já tira o sapato bem antes e tal, então é tranquilo. Mas na sua casa você faz essa limpeza tal, e no lugar onde você estiver fazendo essa limpeza física. Daí depois você pega a vassoura de bruxa, que é uma vassoura diferente, uma vassoura que você usa só para isso, e a vassoura não encosta o chão. É uma vassoura de bruxa, de palha, aquela bem, né? E aí você sempre vai guardar ela de ponta cabeça. E aí quando você for usar, você vai varrer sem encostar no chão para limpar energeticamente. E aí você consegue tirar qualquer nhaca energética que esteja ali naquele canto. E aí depois você pode acender um incenso para trazer a energia que você quer para dentro daquele espaço físico. Tudo ainda no físico e no limiar, né? E para essa limpeza ela dá outras ideias além da vassoura, né? Sim, tem também a questão do sino que eu marquei aqui, que eu achei muito legal, porque eu gosto muito do barulho do sino, e seja ele qual for, assim, tem o sino oriental, tem o sino daqui normal que a gente já conhece, mas eu acho que o barulho do sino, ele realmente dá um... Porém, como a gente sempre gosta de polemizar aqui, tem algumas tradições de magia, tá? Não de Wicca, que usam o sino para invocação de espíritos. Vocês já viram em algum lugar? Não, nunca vi. Já ouvi falar sobre, mas nunca me aprofundei. Eu sempre ouvi falar do sino para limpeza. Ou para você iniciar, tipo, transe, né? Eu também, para transe. Se não me engano, até na Umbanda eles usam um tipo de sino para invocação, né? Incorporação e tal. Mas eu acredito que a egrégora dominante realmente seja essa questão do sino para limpeza energética e tal.
E aí tem a questão, falando de círculo mágico ainda, no geral, se você tiver num lugar grande, por exemplo, eu tô numa chácara, a gente vai fazer um ritual de coven, a gente vai fazer um ritual grande, você pode considerar que a limpeza energética começa nos cantos em volta do lugar onde você vai fazer também. Então, vamos supor que você tá ali numa chácara, onde em volta da chácara tem a casa, né? Sabe? E aí você pode considerar que o limite de concreto entre a grama e a casa é o limite do próprio círculo. Você pode fazer um grande círculo e aí limpar esses cantos também, né? Limpar o norte, limpar o sul, limpar o oeste, porque daí você vai entender que você vai estar chamando aquelas energias para um círculo maior. Eu tenho a impressão que quanto maior o círculo, maior a janela que abre do portal entre os guardiões da torre de observação e o seu círculo, sabe? Faz sentido? Como assim maior a janela? Não sei, eu nunca pensei nisso. É pra... Não entendi. Então, eu tenho a impressão que pensa assim, quando a gente celebra em casa, alguma coisa assim, o círculo ele é pequeno, né? Então, normalmente a gente abre um portal para chamar os elementais e os guardiões da torre de observação. E aí o portal ele vai ter um tamanho de acordo com o nosso braço, sei lá, né? A gente abre uma janela imaginária ali, um portal, para que aquela energia venha. Porém, quando a gente tá num grande círculo, celebrando num lugar bem grande, eu tenho a impressão de que a janela, o portal, ele é maior para ser até... para ser... Como fala? Proporcional ao círculo, sabe? Para um círculo grande, eu preciso de uma janela de um portal de energia fluindo maior, e para um círculo pequeno, eu não preciso de um portal tão grande, sabe? Entendi. E você, já que você teve a experiência, Ailiran, você sentia melhor a energia de cada elemento quando foi feito um círculo maior? Sim. É por isso que eu acho que eu tenho essa teoria, sabe? Sim. Porque, inclusive, quando o círculo é grande, a gente abre ele com varinha, com vassoura, com espada, entendeu? Eu nunca abri com espada, mas eu já vi coven grande abrindo com espada, sabe? Então, assim, eu entendo que é maior e faz sentido, assim, pra mim isso. Por que eu tô falando? Porque às vezes você pode estar ouvindo isso e pode estar querendo fazer um ritual grande com muita gente. E aí eu acho que isso vai se aplicar, sabe? Assim, quanto maior o círculo, maior energia para chamar os quadrantes e maior também o portal e a energia que vai fluir. Eu acho que ela é maior até para que todos sintam, né? E que cubra e preencha o círculo inteiro, né? Eu não sei, assim, eu não tive muitas experiências, mas eu acho que isso deve contar, mas acho que as pessoas que estão também contam, não é? Ah, com certeza. É aquilo que a gente falou um dia, eu não lembro quando que a gente falou que, tipo, na verdade, a força da invocação dos elementais vai depender também da maturidade de cada um de invocar, né? Tipo, uma pessoa que tem mais experiência vai conseguir invocar uma energia mais estável, enquanto que outra E até, tipo, sei lá, pessoas que estão numa vibe parecida com a sua, ou não, acho que isso também vai influenciar, né? Tipo, o quanto você vai sentir dessa energia. Porque uma coisa é você fazer um círculo gigante, junto com um monte de gente que você confia, que você convive, que você sabe o que pensa, e fazer num ritual com um monte de gente que você não conhece. Eu não acho que seja a mesma coisa, mesmo tendo o mesmo tamanho do círculo, né? É verdade. E não é mesmo, porque existe uma etapa do ritual que eu não vejo ela falar nesse livro, que é a questão da harmonização. Tipo, dentro das etapas do ritual em grupo, tem uma etapa que chama harmonização, que ela é logo depois, quando você traça o círculo e tal, que é o momento onde você pega todo mundo ali
e faz uma harmonização para que todos estejam na mesma energia. E aí, gente, a harmonização ela pode ser feita de várias formas, mas uma harmonização que para mim faz muito sentido é uma conversa, é uma roda de conversa. Porque o que adianta você harmonizar de acordo com os livros, né? Porque os livros falam, faça uma dança circular, né? Aí você faz uma dança circular, aí todo mundo dança junto. Mas eu não sei o nome daquele ali que eu tô olhando, daquele outro, sabe? Eu não sei quem são aquelas pessoas, eu não sei o que elas gostam, eu não sei por que elas estão ali, eu não sei que energia elas trazem para dentro do círculo. Então eu acho que a harmonização ela precisa ser melhor avaliada, sabe? Para vocês que já praticaram e já celebraram em grupos de pessoas que vocês não conheciam, eu acho que isso faz muito sentido. A harmonização, ela sempre vai vir depois da construção do círculo ou antes? Também pode acontecer, que você falou que uma harmonização, por exemplo, uma conversa já ajuda para você entender com quem você tá ali, né? Eu acho que ela pode ser antes também. Eu acho que a gente não precisa ter uma estrutura muito fixa em relação a isso. Interessante. E essencial, né? Porque Uhum. a gente tá pensando num coven sempre que todo mundo se conhece, mas e encontros, né? Que possam ser feitos. Sim. Porque eu acho que isso tá faltando, sabe? Dos encontros que eu já fui, eu acho que esse olhar cuidadoso para a harmonização está faltando. E aí eu queria ouvir também a opinião da série em relação a isso. Porque eu sei que ela também frequenta rituais abertos, nem sempre com pessoas que ela conhece. E aí, o que você tem a dizer sobre isso, Seren? Eu acho que eu já fui em rituais muito, muito grandes, tipo, com muita gente mesmo. E aí não tem como você fazer uma conversa, né? Tipo, mas teve, tipo, uma explicação. Era um ritual, era um sabá, né? Então, uma explicação sobre o sabá, o que ele é, o que ele significa minimamente, porque a gente sabe que às vezes pode ter uma pessoa que tá ali que ainda não sabe o que realmente tá acontecendo, né? Tipo, então eu achei legal isso. E essa Mas, explicação assim, serviu como harmonização? Você sentiu isso? eu acho que sim, eu acredito que sim, porque, tipo, foi explicado assim, a gente pediu para vocês trazerem uma vela laranja e uma vela preta, porque representa tal coisa, tal coisa, tal coisa, era um soul-in, né? E aí, porque isso vai representar tal coisa, quando você acender a vela, não sei o que lá, porque aí vai ter uma parte que a gente vai falar dos ancestrais, não sei o que, nananã. Então foi explicado, sabe, assim, não dava para todo mundo falar, tipo, a gente que tava lá conversar, né? Porque devia ter umas 200 pessoas. Nossa, bastante. Era um lugar gigantesco. E aí não dava, mas eu senti que foi tipo um início, assim, sabe? Pra dar uma... Legal. Eu nunca Mas tinha nos lugares- pensado nisso, porque pra mim a mensagem do sabá, ela é sempre um momento obrigatório, mas não necessariamente um momento de harmonização. Eu nunca pensei que isso poderia funcionar como harmonização, mas faz muito sentido. E eu acho que, tipo, como era... Porque é aquilo que eu falei, se você tá num círculo com todo mundo que você conhece, é outro esquema. Mas você não sabe ali há quanto tempo a pessoa estuda. Às vezes é uma pessoa que começou a estudar ontem e, tipo, viu e falou assim, vou lá para ver como que é. E aí a pessoa tem que saber, né, minimamente o que tá acontecendo. E eu senti que foi um momento bem legal, assim, para as pessoas, sabe? Bacana. Não harmonizou as pessoas com as pessoas, mas harmonizou as pessoas com o propósito. Com o sabá, exato. Muito legal. Nunca tinha pensado nisso, olha que bacana. Faz sentido, né? Então ela fala, né, voltando para a questão das coisas que você pode usar para limpar energeticamente, tem então a vassoura, o sino, depois que você fizer o trabalho de limpar físico e energeticamente, você pode usar um incenso. E aí eu acho importante a gente definir essa diferença entre incenso para purificar e incenso para abençoar, né? Quando eu faço meu ritual em grupo ou individual, eu sempre tenho esses dois incensos comigo. Eu tenho um incenso para purificar as pessoas que vão participar do ritual e também tenho um incenso para abençoar. Às vezes, pode ser o mesmo incenso. Por exemplo, se eu tiver um incenso de arruda, eu vou precisar de outro para abençoar?
Eu acho que sim, Provavelmente. né? Porque a ruda, ela expurga, né? Então ela é mais pra isso. Agora, se eu tiver um incenso de alecrim, eu posso usar o incenso de alecrim tanto pra limpar quanto pra abençoar? Eu já acho que Alecrim pode, é mega coringa. né? Eu aprendi isso, assim, na prática. Exato. Eu acho Muito que pode coringa. sim. Então tem essa questão. Aí, assim, mas o que eu gosto mesmo de trabalhar é o incenso de 7 ervas. Então, eu sempre passo incenso de 7 ervas nas pessoas que vão trabalhar comigo também. Passo no canto, passo em tudo, passo em espiral. Então, eu gosto de fazer essa espiral anti-horária em todos os cantos do ritual, né? Em todo aquele limiar de concreto do espaço, né? As quinas do cômodo, enfim. E também, se tiver alguma janela no cômodo, eu faço na janela também. Porque a janela, né, pode trazer bastante coisa. Então, gosto de trabalhar com 7 ervas e depois passo. Aliás, não passo. Depois eu deixo no altar já o segundo incenso, que é aquele incenso de alecrim, que eu gosto bastante, né? Qualquer outro que você queira trazer energia do ritual que você está fazendo, aí ele pode ter também as correspondências do ritual, né? Perfeito. E aí depois ela fala de spray de ambientes. Eu gosto muito. Do spray, não sei se é uma diferença na tradução, mas aqui no português, depois do incensário, ela fala da água salgada. Água com sal. Então, água salgada eu gosto muito de usar também, viu? Normalmente eu pego um bowlzinho, assim, com água e sal e vou fazendo essa purificação. Isso eu expliquei também no vídeo de purificação e consagração, porque como eu ainda não trabalho com altar fixo, e toda vez que eu vou celebrar com alguém, eu faço a purificação da água com sal e do incenso em todos os materiais antes de começar. Tipo, todos. Mas o atame, sim, tudo. O incensário, a vela, tudo. A gente faz a purificação, então, primeiro com água com sal e depois com incenso, para poder limpar ali toda a energia. Mesmo que é um instrumento que você acabou de tirar do seu altar e levou para o parque. Eu faço a purificação de novo, purificação e consagração, porque, sei lá, é uma energia diferente, então eu sempre faço, porque eu acho importante. E aí tem gente que usa a água com sal e o incenso também pra assar o círculo mágico, né? Que eu acho bem legal. Porque ali você tá trazendo os 4 elementos, né? Você tá trazendo água com sal, você tá trazendo a água e a terra. E o incenso tá trazendo o fogo e o ar. Então eu acho bem legal. Mas aí já a gente fala disso. Fala. Só um negócio. Você usa água com sal. Se a pessoa quiser fazer a demarcação do círculo com o sal grosso, ela pode utilizar no momento que ela também tá abrindo o círculo? Ou demarcação é diferente, precede a abertura do círculo mágico? Eu acho que você tem que fazer a demarcação enquanto você tá proferindo as palavras. Eu também acho muito mais... Parece que você realmente está construindo ali junto com a palavra, né? Então, um sal grosso pode ser um também, né? Sim, eu já fiz com sal grosso, bem no comecinho da minha carreira. Nossa, da carreira, desculpa aí, Xuxa. Rainha do salzinho. A rainha do salzinho. Ai, gente. Bem no comecinho eu fiz lá no Parque do Ibirapuera com sal e canela nos 4 pontos. Ai, gente, foi muito chique esse sovaco. Eu adorei, eu achei super legal. E realmente, viu? Como era um parque, eu fiquei pensando na questão da trilha, né? Que o pessoal faz corrida, né? E você acredita que o pessoal pisava fora do sal? Engraçado. Nossa, foi muito legal. Assim, eu não tava diretamente na trilha, né? Mas o pessoal meio que não dava pra ver o sal, mas ninguém pisava dentro do círculo. Uau. Sabe? Foi muito legal. Então, assim, essas confirmações pra gente... Por isso que eu falo, gente, a prática é muito importante. Pratica, não fica só lendo livro. Porque essas confirmações que aparecem, essas manifestações de magia, elas fazem cada vez mais a gente confiar no que a gente tá fazendo. Porque é muito legal, né? A gente ter essas coisas que a gente olha e fala assim, nossa, tá dando certo as coisas, tudo, né? O calor que a Thea Sabin traz, né? O calor dentro do círculo é muito real. Muito real. Vocês viram?
Nossa, Ela muito, fala isso disso, é né? Do verdade. calor. Bem legal. Ah, Lilian, a autora também fala sobre usar sementes, né? Que ela fala que pode ser feito também com milho. Milho porque acho legal. que na egrégora norte-americana tá bem, né? Existe o milho, a deusa, fertilidade, blá blá. Sim. E quais outras sementes você já usou que você acha legal? Erva também. Eu usei sal. Eu não usaria sal de novo, tá? Porque assim, por mais que o sal funcione, eu não sei qual é o impacto dele na terra. Então, talvez não seja a melhor coisa, né? Mas sementes é uma boa, né? Quando eu li, eu achei, cara, muito legal isso, porque a semente vai cair na terra e dali você não tem mais controle, mas é uma coisa boa, né? Então eu achei bem legal essa questão da semente. Agora, o que eu já usei foi sal, pétalas de rosa e só, energia mesmo. Energia sem demarcação física. Legal. Uhum. Ela Fiquei fala pensando, até pra tipo, fazer um em- tapete redondo, né? Isso, é. Achei essa da foi hora, Gwen. muito na hora. E daí eu fiquei pensando, mas qual que seria Meu legal sonho de de ter? princesa É. ter Como, um gente? tapete Como? maravilhoso, com um tapete. pentáculo maravilhoso. Ah, tá. É que faz tempo que eu li, gente. Aí hoje eu dei uma passada de olho, mas eu não lembrava disso. Da hora. Legal. Quando eu estiver na minha casa, eu quero fazer com fita crepe, sabe? Mas assim, o círculo, ele vai estar um pouco depois da fita crepe, pra dentro, né? Porque eu não quero uma fita crepe como, né? Então ele vai estar um pouco pra dentro. Tapete de fita crepe. Não, eu quero... Não tapete de fita crepe. Eu quero fazer o círculo de fita crepe, sabe? Assim, colar a fita crepe no chão e tal. Por quê? Eu quero fazer símbolos dentro do círculo com a fita crepe, entendeu? Daí, tipo, eu vou fazer... É, bem Sakura Card Captors. Eu vou fazer, Muito DIY ela. eu vou fazer o E círculo... DIY. Aí eu vou fazer o pentagrama de fita crepe dentro do círculo. Aí, dentro do círculo, eu vou colar um durex com uma folha sulfite desenhada com os símbolos dos 4 elementos, os triângulos, né? E colocar em O cada negócio ponta. dela é usar fita adesiva. Não, Se não e tiver uma fita folha adesiva, de ela nem faz. sulfite. Que coisa Pois é. pobre. Não, gente, não é uma folha de sulfite inteira. Eu vou recortar uma rodinha, assim, de fita sulfite, escrever o símbolo do negócio e colar com o símbolo virado pra cima, entendeu? Sim. Uhum, Você pode até deixar isso encapado de plástico, sabe? Pra você usar em todo o ritual. Símbolos Isso! Eu vou 4, fazer isso com a Que lindo! com a fita crepe da Isso é Sakura. legal. E não tem uma necessidade, né, Arlene? Porque, sei lá, quando as pessoas pensam em bruxaria e Wicca, daí devem pensar, ai, toda vez que abre, já desenha no chão com giz, o pentagrama, blá, blá, blá. Não tem necessidade de nada Sim. disso. Porque é a sua energia que vai fazer a coisa acontecer, né? O físico, ele é só um ponto de foco pra gente, pro nosso consciente acessar o subconsciente, né? Porque a gente é muito São Tomé, né? A gente só acredita vendo. E aí o problema disso é que a gente não consegue acreditar em alguma coisa que a gente não tá vendo, né? Com o tempo a gente vai trabalhando isso. Mas no começo é muito difícil para a pessoa que está começando imaginar que tem um círculo mágico de energia em volta dela se ela não tiver uma demarcação física também. Mas aí tem autores que vão divergir, eles vão falar, alguns vão falar, tenta primeiro sem instrumento mágico nenhum, e outros vão falar, compre seu altar, que aos poucos você vai conseguir celebrar sem ter nenhum instrumento mágico. E aí, assim, eu posso dizer pra vocês que eu fiz o primeiro. Eu comecei sem ter instrumento mágico nenhum. E hoje eu ainda não tenho. Porque eu sou bruxa de Started from the bottom. Now we are on the bottom. Started from the bottom, still in the bottom. Ótimo. Porque eu tô dentro do armário, né, de bruxa, dentro da minha casa, e não na casa dos meus pais, então eu não consigo ter ainda, mas eu terei, né, o senhor altar, inclusive, mas por enquanto ainda não tenho. Mas essa questão de praticar sem os instrumentos é muito legal, porque a gente começa a depender da nossa própria energia, e aí a gente começa a realmente entender que não é o instrumento, e sim a energia, né, bem legal isso. Beleza, tem tanta frurelagem aí, né? Tanta pereco de bruxaria, mas na real, se você também não se concentra e não
não tá com foco, não tá com a intenção, não vai valer nada, meu amor. Pode ter o melhor Verdade. tereco-tecos que a gente quer ter, mas Sim. na real... Tecos desnecessários, mas que queremos. Então, Eu exatamente. sou doida pra fazer todos os meus instrumentos. Eu tenho muita vontade de fazer. Ai, que lindo. Eu também, tipo, varinha, eu me recuso a comprar feita. Eu me recuso. Eu também. Eu quero Sabe? fazer. A minha única ressalva de fazer a minha própria varinha é que eu não vou saber qual a madeira. Não necessariamente, né? Porque Ué, se eu pegar uma madeira que eu achei num parque que tava caída, não necessariamente eu vou saber dizer que árvore que é aquela e se a madeira que caiu é daquela árvore, sabe? Mas se você pegar de uma abacateira, Ah, você tá. sabe, que é uma das mas se você for num lugar que é aquele negócio, você vai falar, essa é a madeira do negócio. Sim, gente, mas a gente Seja só com pode. alguém. O negócio A gente, engraçado. a gente só pode fazer varinha de galho que já caiu, naturalmente. Vai do lado de abacateiro. Então, você fica lá de olho no negócio. Calma, gente! Fala de cada Cair. vez! Fala, Gwen. Minha avó tem Gwen? abacateiro, se você quiser. A lá. Gwen pesou no abacateiro. Pega esse abacateiro! Não, gente, Eu desculpa, quero um depois eu abacate. explico. Sério. Ai, isso aqui é ótimo da minha avó, sério. É manteigado, maravilhoso. O melhor. Nossa, faz muito tempo que eu não como abacate. Eu adoro abacate. Misericórdia. Mas é porque, gente, eu vou te falar. Quando eu entrei numa lojinha online pra ver varinha, só por curiosidade, eu vi abacateiro e falei, mas que porra tem a ver abacateiro? Eu amo essa árvore. Só que assim, quais árvores que eu posso fazer? Eu quero de freixo, eu quero de cedro, eu quero umas coisas assim. Abacateiro tem energia alguma? Não sei, Claro que gente. Que é de Claro carvalho. que tem, é energia fitness, cremosa. Saudabilíssima A energia. varinha da dieta. É. Sei lá, mano. Perdi 10 quilos com a varinha de abacate, saiba como. Pronto. Saiba como, arrasta pra cima. Vamos fazer a semana da varinha de abacate. No final da semana, eu vou te explicar como perder 20 quilos. Aproveite todo o abacate para fazer a sua varinha. Usa o caroço, a casca, a folha. Sem desperdício. Ai, gente. Não, sério, eu acho Varinha que eu vou precisar ler muito ainda a respeito das árvores, das energias e blá 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 pra eu fazer. Por isso que eu também não tenho ainda, eu quero fazer, mas tipo, eu quero saber o porquê. E dentro da egrégora da minha, que é celta, o que a gente faz, entendeu? Tipo, O que acontece Ah. normalmente é que, assim, quem é celta, normalmente tem uma pessoa que conhece, que mora lá na Europa, e que traz um graveto de uma árvore X ali, entendeu? E aí você faz a sua varinha com aquela energia bem legal, que você, que tem a ver com a sua egrégora, né? Que tem a ver com... Porque, assim, a gente tem que ser sincero, né? Tudo bem, a gente mora no Brasil, ok? Mas se você, no caso nosso, que ainda por cima roda pelo norte, então você quer ter aquela egrégora lá de cima, até porque, nossa, que honra, né? Ter uma varinha que veio de uma árvore mais próxima da minha egrégora, né? Isso é muito legal, mas nem todo mundo conhece um amigo que foi pra gringa e pegou um vareto e trouxe na mala, né? Então eu não sei até que ponto isso é possível. pois é. Então a gente trabalha com Mas isso. devem ter árvores que tem lá que deve ter aqui também. Será? Então, sim, a Cássia. Não, eu talvez acho que- não tenha, na verdade. Não, é sério. Eu acho que a Cássia é uma das que pode ter. E também, se puder fazer de pinheiro, é uma das árvores que, né, tem aqui. Pinheiro é legal. Pinheiro é legal. Não. Pinheiro é bem legal. Então, a gente podia fazer um estudo das árvores, né? Nossa, é necessário. Super A gente legal. tem que se fazer mitose, porque a gente quer fazer tanto estudo que a gente é uma pessoa só, assim. Mas vamos fazer, porque eu acho bem legal, assim. Estudo primeiro das árvores brasileiras, e aí depois Vai a gente anotando no parte... planner. Anota no planner. Mas tem que ter um focado no abacate também. Ah, Por sim, favor. a gente vai ter um episódio inteiro só do abacate. Ai.
Não, sério, gente, eu fiquei pensando, por que tem varinha feita disso? É porque é uma árvore que é comum e fez? Ou tem eu alguma teria coisa, que estudar, Gwen. Não sabe? sei. Eu fiquei com dúvida, eu fiquei meio assim, Do pinheiro que você tá falando? Não, do abacate, Não, do abacate. mesmo, sabe? Tipo, Ah, tô pedindo. é sério, porque você vai vender. Menos daí você 10 coloca na pontos sua para a Lufa-Lufa. loja. Eu Ô, tô Lufa-Lufa é da Santa, hein? imaginando. Eu tô imaginando a Gwen entrando nessa loja e falando: que porra é essa, varinha de abacate? Ah, moça, me explica aqui o porquê. Sério. Se eu levar essa varinha de graça, tá tudo Você não certo. quer? Senta na varinha. Quer moleza, senta no abacate, ué. Não é na varinha. Meu Deus, Pior. tá doendo minha bochecha. Ai, Ai, gente, muito bom. Vou respirar aqui. Ai, gente, desculpa, é que eu Tá, sou mas muito não era o sentimental. círculo mágico. Era. Então, deixa eu voltar. Por que você tava falando da varinha? Porque a gente tava falando de abrir o círculo De mágico fazer os com a varinha. instrumentos. De fazer tá. isso mesmo. Eu acho importante você fazer seu próprio instrumento, sim. Até porque você não sabe que materiais a outra pessoa utilizou, sabe? É a mesma coisa de poção online. Você compra uma poção de uma loja. Claro, é legal. A pessoa fala que fez conforme as sinergias. Bacana. Mas tem gente que não coloca nas descrições do item quais que foram os ingredientes. E aí eu acho isso muito complicado. Pois é, não é a receita secreta da Coca-Cola, não, bicho. Coloca aí o que a gente tá comprando. É uma parada natural, tem que todo mundo saber o que tem. Gente, eu vou falar que eu sou contra algumas vendas. Tipo, água da lua. Dá licença, né, gente? Eu posso Você pegar. pode fazer em casa, né? Não, eu posso pegar qualquer garrafinha, colocar aqui um monte e falar água da lua, me tornar uma sacerdotisa e falar água da lua da sacerdotisa Gwen. Compre. Maravilhosa, vai fazer Mas tudo que hoje você em dia, o sabe? pessoal não vende a mãe, porque a mãe não pode. Não, Mas se pudesse, vendia. Gente, dentro dessa religião, eu acho que Eu você conheço tem que uns separar que as vende a coisas. mãe. Aí, ó, tá vendo? Tem que separar, sabe? A gente tá a favor. Todo mundo é capitalista, a gente sabe. Só que assim, a gente vai ficar alimentando isso. Sabe? Não pode. Magia Fest. Não dá. Sim. Eu acho que a Gwen tinha que vender abacate lunarizado. Ah, eu vou. E vai emagrecer. Eu Boa, vou fazer super tudo pra inova- emagrecer. Super inovador. Bioplasma do abacate. Pronto. Eu vou fazer mais. É que agora eu tô parada, né? Mas eu vou voltar no CrossFit, essas coisas. Daí eu vou tirar uma foto minha assim de bruxona gostosa e vou falar: compre comigo que você vai emagrecer e vai ficar. Bruxona gostosa. Pronto. Nunca serei. Passa ali no RH do Coven. Ai, coitado. Eu alimentando o machismo aqui, né? Palhaçada isso aqui meu hoje. Que amor. é isso? Né? Então, eu acho que é a energia das fadas, porque aqui a gente tem 3 pessoas que celebraram Lita, ou que vão celebrar, e aí a gente tá trazendo essa energia das fadas, né? Com certeza. O sol tá batendo no meu quarto inteiro agora, então tá tipo Golden Shower. Sério, hein? Passa ali no RH, Golden sério. Shower. Eu sei que é Golden Hour, mas acho mais engraçado falar Golden Shower. É. O presidente também. Ai, gente, então. Aí, beleza. Fazendo seus instrumentos ou não, você pode fazer o seu círculo mágico da forma que você achar mais legal. Seja ele com a demarcação no físico ou não, tá? Hoje em dia, como eu tenho um espaço muito estranho para celebrar, assim, não é um espaço que eu gostaria, eu não faço demarcação, eu faço só o círculo mágico mesmo. Mas é importante você fazer de todas as formas para você treinar, porque você pode estar num lugar muito atípico e você querer celebrar alguma coisa, e aí você vai celebrar da forma como você consegue, né? Você pode até rodar o círculo em volta de você, né? A gente tem aqui a experiência da Aléria, que teve que celebrar círculo mágico com o pé enfaixado, né? Com gesso, ela fez o círculo em volta Foi dela. ótimo, olha, recomendo. Aí a gente chega na parte de realmente traçar o círculo, né? Então,
Para traçar o círculo, você precisa primeiro começar uma visualização rapidinha ali. Para quem não viu o vídeo anterior de visualização, dá uma olhada. E aí você vai começar essa visualização imaginando que você vai traçar esse círculo mágico, seja com o seu atame, seja com a sua varinha, seja com a sua mão. E aí você vai traçar ele ou do norte ou do leste, ela fala que tanto faz, né? E aí, mas o mais importante é você visualizar que você vai traçar esse círculo mágico para te proteger, conter energia que ali vai ser criada e para te levar para o entre mundos. E para isso, eu gosto de traçar 3 vezes no sentido horário. Ela fala essa questão de horário, anti-horário, porque a maioria dos vicanianos entendem que o sentido horário é o sentido que vai criar e o sentido anti-horário é o sentido que vai destruir o círculo. Então, eu sigo essa egrégora, eu acho interessante. Então, eu sempre começo no sentido horário e traço uma vez. E aí, tipo, as palavras que eu falo, eu traço o círculo mágico de força e poder para a energia criada aqui conter. Aí, tracei a primeira vez. Eu traço o círculo mágico no ritual a seguir para toda energia de fora daqui repelir. Segunda vez. Então, enquanto eu tô falando, eu tô traçando. Aí, a terceira vez. Eu traço o círculo mágico para a magia criar e entre os mundos vamos estar. Tanto acima quanto abaixo, este agora é um lugar sagrado. Então, eu traço o círculo dessa forma e aí você pode criar as suas palavras, tá? Eu acho importante a gente compartilhar, porque, né, às vezes você está começando e você fala, nossa, que palavras eu vou falar, né, e tal. Então, se você quiser usar esse traçado, pode usar, né? Ele vai só reforçar a egrégora do Coven que já utiliza. Então, pra gente, acho que quanto mais gente usando, melhor. E é isso. Então, enquanto você estiver falando, você visualiza também. Não esquece de visualizar, né? E aí, eu acho importante esse detalhe. Quando você terminar de traçar 3 vezes, o círculo ele não é somente uma risca de energia em volta, ele é uma redoma, ele se transforma numa redoma, porque a energia de cima também fica, né, protegida. Então é como se fosse uma redoma em cima e embaixo, sabe? É como se a gente estivesse dentro de um ovo mágico, assim. Na verdade é tipo uma bolha mágica, né? Isso, perfeito. E aí depois que você traça o círculo mágico, tem gente que fala traça, tem gente que fala abre, tem gente que fala fecha, né? Vai de você. Tem gente que entende quando você abre, você tá destruindo. Quando você abre, você tá abrindo. Sei lá, como que vocês veem isso? Eu também já percebi que, tipo, é meio complicadinho, assim, essa questão da palavra que usar, né? No livro, traduziram como erguer o círculo. Nossa, construir. Ou construir ou erguer. Ela usa essas 2 palavras. E quando tá terminando, no fim, ela coloca baixar o círculo. Interessante. Se você Em português, for ela fala... Em inglês, aliás, em inglês ela fala cast, né? Mas em inglês eu acho que não tem ambiguidade. E como você traduziria essa palavra, cast? Então, porque cast também é o verbo usado para feitiço, né? Cast a spell. Então, se no feitiço a gente fala... Lançar. Lançaram feitiço, né? Então, lançaram um círculo. Lançar um círculo, né? Interessante, né? Agora, eu uso traçar. Qual é o contrário de lançar? Deslançar? Recolher? Boa. Gente, não sei. Deixa eu ver em inglês. Ou como ela fala, aterrar o círculo, não sei. Talvez. É que é depois. Mas ela aterra a energia do círculo, né? Que é o que ela fala. Depois que você tem. Ela fala do assentamento, né? Isso. Eu não achei aqui o que ela usa no contrário de cast. Mas é isso, né? Depois de você traçar o círculo mágico, você vai invocar os quadrantes. Eu começo pelo norte, e vocês? Norte. Também, porque você é minha sacerdotisa, eu tô testando assim. Tô testando. Tem gente que começa pelo leste, por causa da questão do elemento ar, que traz a sabedoria, que aí você, em teoria, com o elemento ar, você consegue chamar os outros, né? Mas sei lá, eu sempre comecei pelo do sol norte. também, né, Ailiran? Ela fala do sol. Isso. Também tem a questão do sol. Mas aí também vai depender de cada lugar, né? Depende da tradição também, né? Sim. Eu já fiz. Eu acho que o meu Yuli, eu tracei pelo leste. Foi o primeiro sabá que eu fiz, acho que foi pelo leste. Foi muito legal. Boa a energia. Mas assim, realmente, vai depender de você, da egrégora, E eu acho que tanto faz também, viu? Se você sente melhor começando pelo leste,
go for it. Se você prefere norte também, né? Tanto faz. E aí você começa a invocação dos quadrantes, né? Eu posso falar também como que eu faço aqui as palavras, né? Eu uso a mesma palavra, a mesma estrutura de frase para todos, né? Então eu falo, sei lá, exemplo, norte. Guardiões da torre de observação do norte que guardam o poder da terra, ouçam meu chamado. Elementais, dríades, duendes, gnomos e outros mais, ouçam meu chamado. Eu vos convido e vos convoco para esse ritual sagrado. Mostre esses verdadeiros poderes sobre nós, com energia e poder, e nos ajudem a fazer a magia acontecer. Venham e sejam bem-vindos. Então, é essa invocação que eu uso. Quando eu tô sozinha, eu só tiro do plural, né? E aí, essa aqui eu acho bem legal, assim. Eu comecei fazendo invocação em inglês, mas aí, depois que eu comecei a celebrar com bastante gente, né? Aí eu comecei a usar essa mais em português. Ô, Ailiran, será que você poderia falar um pouquinho, assim, para mim também, porque eu ainda tenho um pouco de dúvida em relação a isso, e para quem tá ouvindo, tipo, para quem é iniciante, sobre as torres de observação? Sim, legal. Por favor. Então, Show! os elementais, porque assim, aqui no Círculo Mágico, você vai invocar todos os elementos, né? Você vai invocar o ar, a terra, o fogo e a água. E cada elemental, ele vem de um lugar específico, né? Ele vem de um lugar específico da Terra, que são os pontos cardeais. Então, cada elemento, ele está atrelado a um ponto cardeal. Então, o elemento terra está atrelado ao ponto cardeal norte, porque a nossa religião é uma religião europeia, e a questão do norte é porque acima daquele povo tinha terra. Então, por isso que o ponto cardeal vem do norte. Existe até uma tradição brasileira que questiona essa questão dos pontos cardeais, dizendo que você pode chamar eles por outras direções, porque de acordo com o Brasil, o norte seria a água. Eu já ouvi que o norte seria o fogo também, porque é mais quente. Sim, tá vendo? Existem essas teorias. Mas assim, gente, vocês sabem que eu sou mais tradicionalista, então eu vou sempre partir do pressuposto de que a egrégora dominante deve ser respeitada, porque foi assim que se criou tudo. Então eu sempre vou partir do pressuposto de que essas coisas são imutáveis. Então, cada elemento vem de um ponto cardeal diferente, né? Então o norte é da Terra. Aliás, a Terra é do norte, porque eles tinham lá as terras do norte. E aí depois, o leste é do ar, porque você tinha ali uma grande corrente de vento que vinha de lá. E aí depois a gente tem o sul do fogo, porque era um lugar mais quente, porque se a gente for levar em consideração onde os celtas existiam, quanto mais para o sul você fosse, mais quente ficava, né? E aí o oeste, a água, porque era onde tinha o oceano, enfim. E aí isso foi se estabelecendo, né? E aí cada ponto cardeal, onde vem cada elemento, tem ali os guardiões da torre de observação. Que são esses guardiões, né? Do ponto de vista da estregueria, são constelações. Então, algumas tradições de Wicca também pegaram esse conceito da estregueria, de que os guardiões da torre de observação são constelações, e levam isso para a sua prática mágica. Então, os guardiões da torre de observação também têm nome. E o nome é de acordo com a constelação. Vocês já tinham visto essa teoria? Da constelação, não. Interessante. Também não, nunca tinha ouvido. Eu já ouvi que eles têm nomes, mas não que fosse de acordo com a constelação, não. Essa teoria tá em um livro do Raven Grimace, mas eu não me lembro qual livro agora. Eu acho que é um livro de Wicca que ele escreveu. Aí, assim, tem essa teoria, né? A outra teoria é que os guardiões da torre de observação são arcanjos. E aí, essa é uma teoria no qual eu não consigo me relacionar, porque eu não necessariamente acredito em arcanjos. Mas Já vai vir No gente final, questionar depende sobre da crença pessoal da pessoa e da prática pessoal dela, né? Do que ela acha que é. então aí, isso que os guardiões da torre de observação são estrelas, pra mim faz um pouco mais de sentido, tá? Porque as estrelas estão nos pontos cardeais correspondentes.
né? Então, acho que pra mim faz muito sentido. E aí, a gente tem os nomes deles, né? Então, na Terra, a gente tem o Guardião da Torre de Observação, que é o Formahaut. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas ele tá lá no norte. E aí, no leste, a gente tem Aldebaran. No sul, a gente tem Regulus. E no oeste, a gente tem Antares. E aí, quando você vai para essa teoria das correspondências dos arcanjos, também tem a questão dos arcanjos. Aí, no norte, Uriel, porque é estranho, porque em alguns lugares eu já vi Uriel sendo considerado o arcanjo do fogo. Então, eu não sei porque ele tá no norte, mas enfim. Uriel. Aí no leste, Rafael. No sul, Micael. E no oeste, Gabriel. Então, vale dizer que os arcanjos, gente, eles não são só usados na Wicca cristã ou na bruxaria cristã. Eles também são usados na Cabala e no hermetismo. Então, nem tudo que é cristão, entende? Ela tem bastante coisa mesmo, já li. É, Vixe, ó. porque não é que é cristão. Ele é anterior ao cristianismo, essa questão dos arcanjos, entendeu? Ele é uma questão. Quando você tem a Cabala, ela tem uma origem hermética, né? E ela tem, claro, a gente tem a Cabala judaica também, mas até a Cabala judaica tem uma origem hermética, ou seja, uma origem no Egito, que é a origem da magia, né? Então, quando a gente fala que os anjos, na verdade, eles não são cristãos, mas eles são anteriores a isso, é uma questão de história, não é uma questão de opinião. Entende? Sim, eu falo polêmico, assim, porque as pessoas vão confundir tudo e blá blá blá, mas assim, Sim. não sou nada especialista nem nada, gente, mas sempre quando eu comecei a ler hermetismo, e depois eu fui pra. Me caiu um livro de cabala também, daí eu li e eu falei, meu, tem coisa aí, né? É, Não na sei. Cabala, na árvore da vida, você tem os arcanjos pra te guiar em cada ponto, né? Eles têm seus próprios símbolos, né? Estudados no hermetismo e tudo mais. Então eu falei, olha, né, não sei quanto ao cristianismo, mas eu sei que isso é uma coisa que já tem estudo em cima e que alia-se na Wicca, considerando a origem de vários estudos que a gente considera dentro da Wicca, sabe? A origem, assim, né? Lá atrás. E aí, assim, tem a questão das cores também, né? Porque cada guardião da torre de observação, por conta de ser uma constelação, tem uma cor que veio ali num histórico de luz que as pessoas viam, né? Olhando para aquela constelação, eu via tal cor, né? E aí começou a se criar uma egrégora sobre isso também. Isso começou na Golden Dawn, né? Essa questão dos guardiões da torre de observação, dos nomes deles, isso se originou da Golden Dawn. E aí, as pessoas começaram a ver e associar cores relacionadas a essas constelações. Por isso que a gente trabalha que o ar é amarelo, a água, né, é o azul, mas aí eu acho que não é uma questão da constelação. Interessante, né? Porque a gente trabalha com os astros, a gente trabalha com o Sol, com a Lua, com os planetas. E por que a gente não trabalha com as estrelas? Né? A gente tem que trabalhar com as estrelas. E aí, os guardiões da torre de observação são essas estrelas, né? Eles não são divindades, tá? Eles são espíritos. Eles são guardiões. Mesmo que você não pronuncie o nome dele no círculo, mas que você sinta essa gratidão, saiba que ele é uma estrela que tá lá guardando aquele ponto cardial, né? Eu acho legal. Então eles basicamente eles ajudam tipo a proteger, vigiar o círculo e trazer a força do elemento. Isso. Tá. Mesmo. Tá bom. E é como se fosse assim. Vou fazer um paralelo aqui com cultura pop para ver se fica até mais fácil. Vocês gostam de Cavaleiros do Zodíaco? Sim. Muito. Eu já tive um gato chamado Shiryu. Ai, que lindo! Eu era criança. Então, Que fofa. na saga das 12 casas, tem um cavaleiro que fica em cada casa, né? E aí chega o Seiya lá pra chutar o pau da barraca. Mas tem um cavaleiro de cada signo que fica em cada casa do Zodíaco. E por que ele fica em cada casa do Zodíaco? Porque o papel do cavaleiro é, além de proteger, no caso, Atena,
é também proteger a egrégora daquele signo. E o signo não é uma constelação? Sim. Sim. Né? No Cavaleiro do Zodíaco, ele tá protegendo toda uma constelação, né? Então, cada cavaleiro é um guardião da torre de observação daquela constelação. Perfeito. É muito legal. Mind-blowing. Sim, é muito legal. Então, acho E- que é isso dos guardiões da torre de observação, assim. Não é tão complexo porque eles estão atrelados ao elemento, né? Então, acho que fica mais fácil até de entender. Sim, sim. Ótimo. Claro que assim, se a gente for entrar em magia estelar, aí é outro universo, porque você pode, inclusive, usar o desenho da constelação como sigilo. Olha só. É muito Interessante. legal. Mas, né, fica para Mais uma uma próxima. coisa que vai pro note aqui, né? O que a gente tem que estudar? Árvore, magia É. estelar. Não, eu vou fazer um curso de magia de sigilo, então eu posso falar das constelações como sigilo, magia estelar. Posso falar disso também, não tinha pensado nisso, mas posso falar. Acho que é isso, né? Do capítulo, a gente falou de tudo. Sim, eu acho que a gente fez até uma parada bem maior do que tem no capítulo. Sim. É, No a gente próximo incluiu umas capítulo, coisas, né? No Gostei. próximo capítulo, a gente vai falar dos 4 elementos e dos quadrantes, né? Aí a gente pode até entrar de novo nessa questão dos guardiões das torres de observação. Mas é isso. Acho que a gente falou também. Se você tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, comenta a sua dúvida. Assista os vídeos de Círculo Mágico, parte 1 e parte 2. Acompanhe, né, os outros vídeos do Clube do Livro, porque a gente está numa ordem lógica bem interessante. E tem o vídeo também que eu citei aqui, de purificação e consagração. Então, acho que vai ser legal também. Certo? Beleza. Certo. Tem uma dúvida. Diga. Aquela Ela que fala levanta a mão no final da aula, né? Ai, gente, eu era. Quando Todo tá na mundo hora com a de bater mochila o final. fechada e vem, professor, Ai, eu já fui uma pode dessas. fazer varinha com pau de abacate? Diga. Ela fala assim. Ah, eu fiquei numa dúvida. Que ela fala que pra não levantar, não fazer círculo para. Quer ver? Pra Aqui. feitiço, Você deve né? desenhar o círculo mágico. O círculo, desculpa, quando fizer um ritual wicano que envolva adoração aos deuses. Novamente, isso se dá porque o círculo é um espaço sagrado. Você não deve usar um círculo em trabalho mágico. Ela fala, embora, como já mencionado, isso ajudará a focar na sua concentração e energia e se manter alheio a distrações. Como assim, gente? Você acabou de falar uma coisa. Eu não uso. deve, eu entendia que não precisa. A Não sei. tradução tá muito ruim desse livro, né? Eu acho que ela quis dizer que não precisa. Mas, gente, não é necessário pra você fazer realmente pra não nada interferir? Quando eu Amiga, fiz... eu não faço. Todo feitiço que eu vou fazer, eu não faço círculo mágico. Porque, pra mim, se eu traçar o círculo mágico, eu vou ter que chamar os quadrantes. Ou não, necessariamente, tá? Mas eu vou traçar o círculo mágico. E aí? Eu vou desprender toda uma energia que eu poderia estar usando no feitiço, sabe? Pera. Então, mas não é isso. Pera, então eu entendi errado. Porque, tá, você vai. Energia dos deuses para que a gente não pede emprestado um pouco da energia deles para Não. fazer? A energia de traçar círculo é toda sua. Ah, não, mas para fazer E o dos feitiço, elementos que você usar, né? pro feitiço de proteção que eu vou fazer, eu não tô usando? Não, dos deuses não. Depende, não é? Não tem aqueles É. tipos de energia que ela fala no. Até ela mesma fala É. nos capítulos anteriores. Bicho, A eu acho que energia, se a você for energia usar... própria, a energia Junto. dos deuses, mas Sim. você pode usar a sua própria energia para fazer. Depende se você pedir, né? Se você falar, deuses, peça sua energia para esse feitiço, né? Mas assim. Ou então de algum deus específico. Acho que depende muito, viu, Gwen? Depende muito do tipo de feitiço que você vai fazer. Porque se é um feitiço que pra você ele é mais complexo, que você precisa chamar os deuses, aí você pode traçar o círculo, elementos e tal. Agora, se é um feitiço mais simples, por exemplo, eu lembro que na virada do ano, eu fiz um feitiço, eu não tava na minha casa, eu não tenho altar fixo, então assim, eu fiz um feitiço na pia da cozinha, sabe? E eu fiz um feitiço ali pra ficar virada. Naquele feitiço, eu não tracei círculo nem nada. Eu só coloquei ali o feitiço, fiz a minha visualização, fiz o meu assentamento de energia e ficou ali na virada. Então, assim, eu não fiz. Mas se é um feitiço mais elaborado, que vai ficar no seu altar, então acho que vale a pena, né?
Porque, por exemplo, você vai fazer uma magia simpática. Você vai fazer, tipo, uma magia simpática. Eu não traço círculo. Tem magia simpática e magia simpática, né? É. Mas uma magia simpática simples, vai. Tipo, Uhum. eu não traço. Não Aí, precisa. Oi? Porque Explica. Tipo, qual que você não usa? Qual que eu não uso? Que nem a Ilira falou, tipo, uma coisa simples, assim. Eu vou fazer uma associação simples de cores, de erva, sabe, assim? Eu acho que depende muito da tua intenção, do que você sabe que você é capaz de fazer e da estrutura que você acha que você precisa para te auxiliar naquele negócio que você vai fazer, naquele feitiço. Então, se você sabe que você precisa, que é um feitição, bruxona, se você precisa de uma estrutura, chamar os quadrantes, chamar os deuses, chamar todo mundo, beleza. Agora, se você fazer uma simpatiazinha, que você está ok, all by yourself, talvez você não precise. No livro, pelo menos, ela fala que você faz quando vai envolver alguma adoração aos deuses. Então, pelo que eu entendo, tipo, do que ela tá dizendo aqui, é que se você for fazer, por exemplo, você vai fazer um sabá, você vai fazer um feitiço que você vai pedir para um deus específico, esse tipo de coisa que vai envolver deuses, você precisa abrir um círculo. Caso contrário, não é necessário, foi o que eu entendi, tá? Caso contrário, não é necessário, mas você pode fazer se quiser. A escolha é sua. Ela termina esse trecho falando isso. Eu fico pensando assim, sei lá, né? Não sei, eu tô começando tudo, então eu não sei. A vez que eu fiz, acho que as 2 vezes que eu fiz, uma foi até cagada mágica, mas não seja. Eu abri, porque fico pensando na influência da energia externa, sabe? Enfim. Se você pensou, tem que fazer. Tipo assim, pensei na energia externa, tem que fazer. Porque você pensou. Então, se você pensou, vai atrair. Então, né? Agora, tem algumas coisas ali que a gente faz muito no feeling, né? Depois de um tempo a gente fala assim, nossa, eu vou pegar essa fita aqui e eu vou escrever um negócio nela, eu vou amarrar e eu vou deixar ali e toda vez que eu olhar, vai ativar não sei o que, sabe? Aquelas coisas que a gente faz no feeling. Isso daí não precisa, né? Eu vou fazer um health jar, que é aquele bowl da saúde, né? Vou colocar lá o óleo essencial, vou colocar o nome das pessoas, vou colocar num potinho, vou fechar e vou deixar no meu altar. É um feitiço, não precisei fazer, entendeu? Então acho que é essas coisas. Mas se você quiser fazer para fazer esse feitiço, pode. É isso que ela tá falando, eu acho, né? Sim, se quiser fazer, pode fazer. E o último? Última dúvida. Ela fala lá no finalzinho. O último? Né? Não, a última dúvida. Que ela fala de, em algum momento, você conseguir erguer o círculo sem mover ou usar os dedos. Vocês já fizeram? Vocês que são as mais... Quando tudo era mato? Eu nunca fiz. Eu sempre faço Eu já, movimento. porque eu fiquei entrevada na cama. Verdade, né? Força maior. Eu nunca fiz porque... Eu aproveitei que eu tava bem debilitada fisicamente para trabalhar muito mentalmente e usei só rotação de braço mesmo e o resto foi tudo visualização e templo astral. Não, mas ela tá falando até sem a rotação de braço. Aí só você vai treinar essa parada aí. É bem legal, né? Uma coisa bem Avatar. Nunca fiz, porque pra mim essa eu nunca tive essa necessidade. Eu gosto do traçar, sabe? Eu acho que tava pensando a mesma legal. coisa. Eu gosto do movimento, porque você vê, é o que você falou de marcar o círculo, né? Tipo, você visualiza aquilo, te ajuda a focar em ver. Foco, né? Pra mim Mundial, então. Eu nunca precisei traçar sem me mexer, tipo, até porque eu moro com meu marido, então aqui eu faço do jeito que eu quiser, né? Então, tipo. Eu quis dizer que às vezes você precisa fazer sem os pais saberem, né? Tome abacate. E acho que nem quero tentar também, porque pra mim. A gente que é filha de Sakura Card Captors, filha de Sailor Moon, a gente não consegue não fazer se não rolar o báculo, entendeu? Tem que rolar o báculo. Eu adoro essas coisinhas de cerimonial. Assim, eu também, gente. Uma coisa que eu percebi que eu esqueci de falar é que depois do ritual,
você tem que destraçar o círculo, tá, gente? Esqueci de falar verdade. essa parte. Então, você É vai verdade, destraçar. não é só virar as costas. Pelo amor de Deus, não façam isso, hein? Daí você vai destraçar com a mão esquerda no sentido anti-horário, que é pra destruir aquela energia. Eu também destraço 3 vezes. Peraí, você destraça com a mão esquerda? Como Eu assim? destraço com a mão direita. Traço com a direita. Eu também. Ah, acho Eu também. Acho que fica a critério de vocês, gente. Eu destraço com a mão esquerda porque eu já não vou fazer sentido anti-horário. Faz mais sentido usar a esquerda. Eu não sei, pensando no que a teia Não é? traz aqui, que é o que você absorve com os dedos de novo e joga isso para as raízes, para a terra de volta, faz sentido que a mão, em quem acredita, receptiva, né? Uhum. Daí, ok. Nunca Porque É. pra mim é Mas é- anatômico destruir com a esquerda. Mas ela fala também dessa questão da mão, que para ela não faz diferença, né? Uhum. Porque, assim, eu acho que eu vou convidar vocês a destruir com a esquerda uma vez, pra vocês verem como é que é. Podemos. Que eu acho que só fazendo pra sentir. Porque você tá se movimentando, você tá andando pra esquerda, né? Pra quem é destro. Aliás, a esquerda não muda, né? Mas enfim. A esquerda é a esquerda. Você tá andando e você tá realmente fechando o círculo com a esquerda. Eu acho que faz muito sentido. Tenta fazer e depois a gente troca ideia pra ver o que vocês acharam. E aí, assim, pra destraçar o círculo mágico, vocês querem que eu fale a minha despedida? Uai, já falou Sim, o começo, eu acho que né? antes agora. de você falar, você podia colocar também na descrição do vídeo depois. Ah, se tá. isso mais- Vou colocar. Verdade, legal. Então, para despedir dos quadrantes, você despede do último que você chamou para o primeiro, né? Então, pelo menos eu faço assim. Uma ordem, né? Tipo, o último que eu chamei foi o Oeste, né? Então vai ser o primeiro que eu vou despedir. Aí eu vou ler aqui. Guardiões da Torre de Observação do Oeste e Elementais da Água, agradecemos pela energia de força e poder. Vão em paz, ou fiquem conosco se assim for de sua vontade. Assim seja e assim há de ser. Aí, agradeço, né, tal. Aí, o destraço do círculo depois do final, que você já despediu de todos os elementos. Aí eu falo. Eu destraço esse círculo mágico de força e poder, dissipando a energia que ele fez aqui conter. Eu destraço esse círculo mágico de proteção e poder que me transportou para o astral sagrado. O círculo está aberto, mas jamais será quebrado. Feliz encontro, feliz partida, para que haja um feliz reencontro. Abençoado seja. E aí, fechou. Essa abertura, esse destraço, eu criei para fazer o primeiro ritual que eu fiz com a Seren. É verdade! Que lindo! E eu tenho ele. E eu aqui em uso ele até casa. hoje. Eu tenho ele escrito aqui, a folhinha que você me deu Que eu naquele gostei dia. muito, e aí eu uso ele até hoje. Usei com Verdade. Damen, usei com Damen. Mas eu uso ele, ainda não criei um meu, assim, nem tenho. Legal. Por enquanto não É. criou, assim. Como a gente criar. tá. a gente tá em continuar. Como a gente tá em Coven, eu sugiro a gente continuar usando ele, porque, né, quanto mais vezes a gente usar, mais forte a egrégora vai ficando, né? É igual salmo, gente. Por mais que você não acredite em salmos, cara, o salmo, ele A tem. egrégora existe, né? Ele tem uma força, entendeu? Quem nunca, sei lá, eu não sei salmo, mas quem nunca falou, tipo, deixa eu ver se eu lembro de algum. Eu não sei salmo Ai, nenhum. quem nunca? Eu nunca. Gente, salmo eu nunca rezei, mas assim, o Pai Nosso e Ave Maria, pra mim, também. quando eu fazia, era muito forte pra mim. São egrégoras fortes, né? Tem aquele lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Quem nunca já ouviu isso, ou já leu, né? E tem uma força. Ou muito tem no grande. pano de prato, né? Pano de prato. Bom, gente, é isso. No próximo capítulo, a gente vai falar de Guardiões da Torre de Observação
e os quadrantes maravilhosos que trazem os nossos elementais lindos. E acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, comentem aí. E abençoados sejam todos vocês. Blessed be. Blessed be! Blessed be.